que realmente é a Páscoa? Quando chega a Páscoa, muitas pessoas pensam em chocolate, peixe e tradições familiares. Mas surge uma pergunta importante: o que são essas coisas? Tem a ver com a Páscoa verdadeira? Será que é pecado comer chocolate? Não, não é pecado. Mas será que chocolate representa o significado bíblico da Páscoa? Também não. Hoje vamos entender a Páscoa desde a sua origem, seus símbolos, seu cumprimento em Cristo e por que Jesus é o verdadeiro centro dessa celebração. Se quiserem pagar algum chocolate também, eu aceito. Chocolates e peixe, de onde vieram? Antes de abrir a Bíblia, nós precisamos separar tradição cultural de significado espiritual. O chocolate passou a ser associado à Páscoa muitos anos, muitos séculos depois, principalmente na Europa, quando o ovo simbolizava a fertilidade e nova vida na chegada da primavera. Com o tempo, os ovos naturais foram substituídos por ovos de chocolate como tradição comercial. Não é pecado comer chocolate. O problema acontece quando a tradição substitui o significado. Já o costume de comer peixe surgiu dentro da tradição cristã histórica, ligada ao período da Quaresma, quando algumas igrejas evitam comer carne vermelha como uma prática religiosa. Ou seja, chocolate é cultura, peixe é tradição religiosa, mas a Páscoa bíblica é redenção. A primeira Páscoa, nós nos encontramos a primeira Páscoa no livro de Êxodo. A verdadeira Páscoa começa em Êxodo 12. Israel estava escravizado no Egito há cerca de 400 anos. Deus anuncia a libertação através de um ato decisivo. Cada família deveria separar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo, passar o sangue nos umbrais das portas, assar o cordeiro, comê-lo completamente. E Deus dá instruções específicas. Nada ali era aleatório. Tudo era simbólico. Os símbolos da primeira Páscoa. As vestes prontas. Cingido os lombos significa estar preparado para partir. Apontava para uma vida de prontidão espiritual. Em Cristo não somos chamados à acomodação, mas à transformação. E tem mais, as sandálias nos pés. Eles não deveriam estar confortáveis como quem permanece, mas preparados como quem vai caminhar. Em Cristo, a salvação não é ponto final, é início de uma nova jornada. Cajado na mão. O cajado, ele representa caminhada, direção e dependência de Deus. Assim como Israel dependeria do Senhor no deserto, o cristão vive guiado por Cristo diariamente. E comer apressadamente. A refeição era feita de pé, simbolizava urgência. A libertação estava chegando. A salvação exige resposta. O sangue nos umbrais, o ponto central da Páscoa, o anjo da morte passaria, mas onde houvesse sangue, haveria o livramento. Não era mérito da família, era o sangue que salvava. Isso apontava diretamente para Jesus Cristo. O cordeiro sem defeito, um animal perfeito, deveria morrer no lugar do povo. Figura profética, clara de Cristo, o cordeiro perfeito, o cordeiro sem pecado. Jesus, o cumprimento da Páscoa. Séculos depois, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, ele redefine tudo. Nós vamos ver isso na Bíblia. O pão deixa de apontar apenas para Êxodo, agora aponta para o seu corpo. O cálice deixa de lembrar
apenas das aliança antiga, agora representa seu sangue. Jesus revela algo poderoso. Ele não apenas celebra a Páscoa, ele é a própria Páscoa. Tudo no Êxodo era sombra, Cristo é a realidade. A cruz, o sacrifício perfeito. Assim como o Cordeiro morreu para que Israel vivesse, Jesus morre para que a humanidade tenha vida. O julgamento passa por cima daqueles cobertos pelo sangue de Cristo. A cruz não foi um acidente, um acidente histórico, foi cumprimento profético. Ali se encontra a justiça de Deus, amor de Deus, graça de Deus com as pessoas. A ressurreição, a libertação completa. A Páscoa, ela não termina na morte. A Páscoa, ela não termina na morte. No terceiro dia, Jesus ressuscita e o Êxodo libertou Israel da escravidão física, Cristo da escravidão do pecado. A antiga Páscoa tirou o povo do Egito. A nova Páscoa tira o pecado do coração. A conclusão dessa mensagem, o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é sobre tradição, não é sobre chocolate, não é sobre costumes humanos. A Páscoa é sobre a substituição. Um cordeiro morreu para que os outros vivessem. E séculos depois, Cristo morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Tudo apontava para Ele. Tudo se cumpriu nele. E tudo encontra sentido em Jesus. A Páscoa, a pergunta da Páscoa não é o que você vai comer. Você já foi alcançado pelo sangue do Cordeiro? Compartilhe essa mensagem e relembre alguém do verdadeiro significado da Páscoa. Deus abençoe a sua vida. Curte e compartilha.